Muito boa noite, muito boa noite. Estamos online. Muito boa noite a todos. Boa noite pessoal. Este é o quarto dia, quarta live da jornada Live Experience Week. Boa noite a todos, boa noite a todos. Vamos lá esperar. Boa noite, pessoal. Não sei se todo mundo já está ouvindo. Eu acho que os comentários, Jackson, eles estão desativados ali na live. E aí a galera acho que não consegue nem comentar se está chegando o som ou não. Só confirma isso. Vamos confirmar aqui. Problemas técnicos que sempre fazem parte, né? Natural. A gente vai evoluindo pouco a pouco. Opa, agora estão aparecendo os comentários aqui, ó. Tem um pequeno delay, mas estão aparecendo. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos já com 22 espectadores. Vamos aguardar mais um instantinho que o pessoal está entrando. Muita gente ansiosa aí acompanhando a Live Experience Week. Essa jornada de conhecimento que visa aí trazer o bem, trazer boas novas, trazer boas notícias para todo mundo aí. Muito boa noite. Leonardo Lescovar, seja bem-vindo. Elton, família Breitkoff. Verônica Ramos, Fabrício, boa noite a todos vocês. Vamos aguardar mais um instantinho, estamos subindo. Som e áudio, já temos confirmação de que está tudo ok, estável. Boa noite família Citroën Breitkoff, boa noite família Breitkoff. Boa noite grupo Breitkoff, clientes, amigos da marca. Isso aí, aproveita, já vai encaminhando, já vai convidando para as pessoas que vocês amam, manda o convite para entrar na live, clica na flechinha ali embaixo, manda para o pessoal, porque o tema é extremamente importante. Inteligência financeira, como é que você se relaciona com o seu dinheiro? E mais, você sabe se relacionar com o seu dinheiro? E mais, de 0 a 10, qual é o nível de importância que você dá para a sua capacidade de se relacionar com o seu dinheiro? Pensa nessas respostas. E se tiver abaixo de 8, fica colado aqui na live, vai ter um momento de perguntas e respostas. É muito conhecimento fundamental para a gente atravessar esse momento e sobreviver a tudo isso. Então, convidem as pessoas aí do seu círculo social, mande para os amigos. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Já estamos com 30 pessoas, já vamos desligar as notificações aqui. Nosso QG está bem tecnológico aqui, Ricardo Hoffman, igual o teu aí, quase igual o teu. É isso aí, aos poucos a gente vai pegando a prática, né? Tem pelo menos 5 telas aqui, parece a Bolsa de Valores, parece uma Bolsa de Valores aqui, hein? Só tá faltando os gráficos aí, então, o resto tá tudo certo. Na próxima Live Experience Week, você vem para um assunto mais aprofundado, a gente já coloca de uma forma dinâmica ali atrás no telão daí. Podemos, claro, com certeza. Boa noite a todos, 21h03, já vamos começar, chegando aí em 50 pessoas, a gente já vai iniciar a apresentação do projeto, apresentar o nosso mentor da inteligência financeira. Convide as pessoas que você ama, se você se importa com as pessoas da sua família, os seus amigos, convide. Clique na flechinha ao lado dos comentários, entre os comentários e o coraçãozinho. E aproveita, pressiona o coraçãozinho aí, porque o Ricardo gosta de coraçãozinho, ele gosta de ocitocina, como ensinou o professor Pedro Camargo ontem. É importante quando a galera curte, assim, principalmente porque aí o próprio Instagram ele acaba mostrando a live, né, o conteúdo para mais pessoas e, enfim, mais pessoas para a gente falar desse conteúdo aí que tá sensacional, enfim. Maravilha, o algoritmo vai trabalhando ao nosso favor, é importante curtir, comentar, manda tchauzinho e os robozinhos do software vão fazendo a mágica acontecer. Boa noite, queridos clientes entrando, amigos, Ranieri Maciel, boa noite, Sandra Pontes, clientes entrando, equipe entrando, muito bem, estamos chegando nos 50, faltam 7, boa noite Ana, boa noite Thalita, Notiolini,
Sejam todos muito bem-vindos à quarta e penúltima noite da Live Experience Week. Boa noite, Clóvis Ramos, 42, 43. Já vamos iniciar, já vamos aquecendo os motores, turbina em alta rotação. Vamos lá, convidem os seus amigos, convidem os seus contatos. Qual que é o tema de amanhã mesmo, Jackson, que vai ter da live que é amanhã? O tema de amanhã, Ricardo, é comunicação e estratégia. Vai ser ministrado pelo grande, um dos maiores ou o maior programador neurolinguístico do país. Legal. Cláudio Lara. Legal. Ele deu treinamento, nada mais, nada menos, que para agentes do FBI, agentes da CIA e para a tropa de elite norte-americanos, Navy SEALs. Então, os Navy SEALs, legal. ele treinou esse pessoal aí, então acho que o calibre dele faz sentido Legal. aí para estar conosco, para estar com o Ricardo Hoffman. 49 pessoas, falta uma pessoa. Boa noite, Mara, Sérgio, Kátia, Tatiane Teixeira, sejam todos muito bem-vindos. Faltam mais 2 pessoas e a gente inicia com força total. Tô vendo aí que tem uns alunos aí das minhas turmas que estão presentes na live aí também. Opa, sejam muito bem-vindos aí, alunos do Ricardo Hoffman, alunos do @investindo.inteligente. É uma honra ter vocês, aqui conosco. O Ricardo é um amigo, alguém que a gente admira, alguém que eu admiro pessoalmente. Tem aí uma capacidade gigantesca de transmitir um conhecimento complexo em algo muito simples. 50, vamos lá. Pessoal, muito boa noite, então, oficialmente. Sejam todos muito bem-vindos ao quarto e penúltimo dia dessa jornada fantástica, promovida aí pela Citroën Brightcoff, a Live Experience Week. Uma jornada do conhecimento que reuniu grandes nomes em diversas áreas, começando com a importância da imagem pessoal, na segunda noite, inteligência emocional, na terceira noite, neurociência e comportamento, na quarta e penúltima noite, inteligência financeira com o Ricardo Hoffman. Ricardo Hoffman é economista, ele é fundador do @investindointeligente, uma página no Instagram, um canal no Instagram que tem mais de 110 mil seguidores em aproximadamente 18 meses, em apenas um ano e meio. Ele tem certificação CFP, ele é apaixonado por ensinar sobre finanças para todos os tipos de pessoa. E ele tem uma capacidade incrível e única de ensinar de uma forma muito simples para que aquele que não tem noção alguma de investimento consiga investir sozinho, por meio do conhecimento que ele dissemina gratuitamente no seu Instagram diariamente, ajudando dezenas de milhares de pessoas, e também por meio dos cursos que ele criou. Ele também é diretor de um escritório da XP Investimentos, da Sim Investments, aqui em Itajaí, Balneário Camboriú, e ele tem uma mente fantástica e muita humildade também. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo à Live Experience Week. É com muita honra que o Grupo Brightcoff, a Citroën Brightcoff, apresentamos você aqui para todos nós. E eu quero que você compartilhe conosco o que é fundamental para que nós tenhamos condições de atravessar esse momento desafiador, uma vez que está nas nossas mãos a capacidade de encurtar a distância para superarmos esse momento crítico, mundial, que envolve absolutamente os 7 bilhões de pessoas, a respeito das finanças, a respeito do dinheiro. Fala para nós, revela quais são os segredos, conta um pouco da tua história, quem você é, porque a tua história me comoveu, a tua história é inspiradora e é de bons exemplos que nós precisamos nesse momento. Seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Show de bola, valeu, obrigado, Jackson, aí pela oportunidade de estar conversando com todas essas pessoas aí. Enfim, para quem já me conhece sabe que eu sou simples e direto ao ponto, sem enrolação. Eu acho que é assim que o negócio tem que acontecer mesmo, né? E aí, falando um pouco dessa questão que você comentou aí, o que é preciso para a gente atravessar esse momento de crise, né? E para quem não me conhece aí, de repente gastar uns segundinhos aí para falar um pouco da minha história, simples, direto ao ponto também. Atualmente eu tenho 29 anos, e comecei em 2012 minha carreira em bancos, em instituições financeiras, aos meus 20 anos. Antes disso, eu trabalhava com os meus pais na agricultura familiar, uma cidade chamada Aurora, que é o interior de Santa Catarina. Sou natural de uma cidade próxima, que é chamada Rio do Sul. Enfim, e comecei a fazer faculdade. No meio da faculdade, tive indicação de um professor de matemática financeira para trabalhar num grande banco, que era o Banco Santander na época. Então, comecei no Santander,
2 anos depois, acabei indo para o Banco HSBC Brasil, que hoje não existe mais aqui no país, né? Ele foi, a operação do Brasil foi vendida para o Bradesco. Continuei, então, trabalhando no Bradesco e, enfim, chegou um momento que eu comecei a entender, assim, se de fato continuar a carreira bancária para mim seria o que eu realmente amava fazer ou se aquilo já não fazia mais sentido. Aí, por vários motivos, principalmente em termos de ética, que envolvia você ter que, enfim, oferecer produtos para o teu cliente que não fazem sentido para o cliente, e sim só para você bater uma meta e entregar um resultado lá, aquilo não fez mais sentido. Eu acabei, em 2018, eu acabei saindo dos bancos, né, no caso, no final ali do Bradesco. Comecei a dar palestras sobre investimentos pela região e também trouxe um escritório da XP aqui para a região de Balneário Camboriú, Santa Catarina, né, Balneário Camboriú, que é a cidade que atualmente eu resido. E em 2019, ano passado, eu startei um projeto que ele foi colocado no papel em 2016, só que por muito tempo eu não conseguia, de fato, fazer ele acontecer. E aí, em 2019, logo no início, eu tirei ele do papel, que foi levar a educação financeira para as pessoas através da internet. Porque eu já fazia isso de forma presencial. Só que no presencial, por mais que você queira, só baixar a temperatura do ar, por mais que você queira, você não consegue atingir uma quantidade grande de pessoas. E, enfim, eu sentia que o jeito com que eu conseguia ensinar as pessoas, eu deveria levar, de fato, para mais gente, né? Então, foi onde que eu comecei em 2019, comecei do zero. Hoje tem mais de 100 mil pessoas que me acompanham lá. Eu gero conteúdo tanto no Instagram, YouTube, enfim, tem minha turma de alunos, e aí por aí vai, né? Maravilha. E aí, Jacques, então, assim, indo para a questão, o que é preciso para superar esse momento em termos de seu planejamento financeiro, seus investimentos, o que quer que seja envolvendo dinheiro, né? Eu acho que aqui são duas coisas. Primeiro de tudo, nós entendermos de fato o que está acontecendo e quando isso deve mudar, né? Todo mundo sabe que a gente está vivendo uma das maiores crises mundiais. O principal fator que gera isso é o coronavírus, né? Covid-19 aí. Só que em torno disso tem outras coisas que também fazem com que a gente aumente essa crise ainda. Que é o quê? A guerra de preços do petróleo, envolvendo a Arábia Saudita, a Rússia, Estados Unidos, entre outros países, né? E também trazendo para o Brasil a nossa crise política e econômica. Todo esse diz que me diz, enfim, esse burburinho acaba atrapalhando o andamento das coisas de uma forma correta, né? Um dos pontos aqui que é importante entender é o seguinte: o principal fator que hoje atrapalha, que hoje é a crise, é o coronavírus, que de fato ainda não tem uma solução para isso, né? Solução, quando eu digo, é de fato você ter uma vacina que testada, comprovada, ela é eficaz e mata o vírus. E só quando a gente ter isso, passar por esse momento, que aí sim a gente pode pensar que vai começar a virar a página. Porque eu particularmente achava que o fato do mundo todo estar envolvido para tentar curar um vírus, lá por março, no máximo abril, a gente já teria uma vacina. E não aconteceu isso. Nós já estamos praticamente no final de maio e não tem uma vacina que, de fato, ela é eficaz ainda, produzindo em grande escala ao redor do mundo todo, né? Então, só quando isso for resolvido que a gente vai dar um segundo passo em termos dessa crise, tá? Outro ponto que aí atinge cada um de nós é o quê? É entender como que os nossos investimentos, o nosso planejamento financeiro, se ele está feito da forma correta ou se ele não está feito da forma correta, para a gente superar esse momento de crise. É aí que entra que a teoria, ela sim precisa, ela vai funcionar na prática. Só que muitas vezes a gente acha que a teoria ela não precisa existir. Um exemplo simples disso é as pessoas, quantas pessoas hoje que não têm uma simples reserva de emergência, né? Que é o básico. Inclusive na live de ontem, ele foi comentado até que o esquilo, ele biologicamente ele é mais inteligente que o ser humano, né? Porque ele faz a sua reserva de comida para o inverno. E o ser humano, ele muitas vezes, a maioria das pessoas, infelizmente, não faz uma reserva de emergência para uma eventual emergência, né? E quantas pessoas que se viram agora tendo que abrir mão dos planos, tendo que abrir mão de muitas coisas, porque talvez perdeu o emprego, ou pode ser que venha perder a fonte de renda, ou teve gastos inesperados. Aquelas pessoas empreendedoras que
às vezes já viu numa determinada dificuldade, você não está conseguindo vender, fazer negócios e conseguir gerar renda, né? E aí, quando a gente fala dessa questão do planejamento financeiro, vem que, de fato, a importância de você ter um planejamento financeiro, você entender o quanto que você ganha, você entender o quanto que você gasta, para onde vai o teu dinheiro, da onde vem, para onde vai. Aqui uma coisa que é bem legal comentar é o seguinte, muitas pessoas elas acabam se preocupando em anotar todos os gastos possíveis, que não vai te resolver a vida. Vai te resolver a vida quando você pega, de fato, uma planilha, você se organiza e você projeta, pelo menos, nos próximos 12 meses, quais que vão ser as suas fontes de renda, quais que vão ser os seus gastos. E aí sim que você começa a se, digamos assim, de uma forma inteligente, organizar o seu próprio dinheiro e, com base, organizar os seus investimentos, né? E aí que entra a tua reserva de emergência. Todo mundo hoje, independente se é assalariado, funcionário público, empresário, precisa ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência, para quem não entende, que é um conceito básico, mas não consigo reforçar, é o dinheiro que você vai ter guardado para utilizar em uma extrema emergência, como uma perda do emprego, perda da fonte de renda, problema com saúde, quebrei meu celular que eu uso para trabalho, coisas nesse sentido. Não existe um valor que, um exemplo, todo mundo deve ter uma reserva de emergência de 10 mil reais. Não. Todo mundo deve ter uma reserva de emergência de acordo com as suas despesas. Então, por exemplo, se você é funcionário de empresa normal, o ideal é que você tenha uma reserva de emergência de pelo menos 6 vezes a sua despesa mensal. Já pessoas que são funcionários públicos, como ele tem uma possibilidade menor de perder a fonte de renda comparado a um funcionário de empresa privada, você ter uma reserva de emergência de 3 vezes a sua despesa mensal é o suficiente. E se você é autônomo, profissional liberal, empresário, enfim, infelizmente a tua chance de perder a fonte de renda ou de você ter desequilíbrios entre um mês e outro, ela acaba sendo maior ainda. Então o ideal é que você tenha uma reserva de emergência de pelo menos 12 vezes a sua despesa mensal. E a reserva de emergência, pessoal, antes que talvez alguém esteja perguntando, você precisa colocar em um investimento que seja seguro e com liquidez. Mas a renda fixa, estão falando por aí que morreu, a taxa básica de juros está em 3%, aonde que eu coloco? Vão ter duas ótimas opções que você escolhendo uma delas está ok. Ou um Tesouro Selic, né? Ou, que é o título do governo, ou um CDB com uma liquidez, CDB com liquidez diária que pague pelo menos uns 99% do CDI. Escolha um ou outro e está tudo certo. A reserva de emergência, ela não é um investimento que você busca, por exemplo, ter a melhor rentabilidade possível. Então, o objetivo com a reserva de emergência é, de novo, ter segurança e ter liquidez, porque você vai utilizar em um momento como esse, né? Então, assim, quando a gente fala em ter um planejamento correto e organização, começa pela reserva de emergência. E aí eu costumo falar que do mundo dos investimentos, né, Jacques, aonde basicamente a gente pode entender, eu costumo falar, dividir por 3 fases, aonde você tem uma fase inicial que seria a base do teu conhecimento, né, onde você depois teria uma segunda fase, que é o conhecimento de fato dos produtos, e aqui entra uma frase que eu sempre falo, principalmente para os meus alunos: nunca invista em algo que você não conheça bem ou você não consiga explicar para alguma pessoa, porque mais cedo ou mais tarde você vai perder dinheiro. Então, isso vale para qualquer tipo de investimento, seja investimentos financeiros ou seja investimento em outras coisas. Você pode, sei lá, comprar uma loja, comprar um negócio, empreender. Faça sempre investimentos em algo que você conheça. E uma terceira fase que seria a prática, né? De fato, você pegar a base e pegar o conhecimento e colocar na prática. Porque não adianta de nada você ser, um exemplo, o maior conhecedor do mercado financeiro, mas não fazer nenhuma reserva de emergência e ir direto para investimentos arriscados ou coisa nesse sentido, né? E aí aqui, Jacques, eu queria então explicar para o pessoal que está assistindo, até se alguém quiser anotar papel e caneta, basicamente essas 3 fases que vocês vão aprender bastante coisa que eu tenho para passar para vocês, que seria fase 1, fase 2 e fase 3. Você entendendo o básico disso, você vai conseguir fazer
uma carteira de investimentos que vai superar qualquer crise, seja uma crise do coronavírus, ou seja qualquer outro tipo de crise. Porque quando você, de fato, tem investimentos que eles estão de acordo com os seus objetivos e os seus prazos, não tem crise que vai atrapalhar. Pelo contrário, é nas crises ainda que você vai enxergar novas oportunidades para melhorar ainda mais os seus investimentos, né? Ricardo, tem uma pergunta, quando você lubrifica a garganta aí, tem uma pergunta bem quente aqui. Como é que se faz uma reserva de emergência, sendo que a pessoa gasta mais do que ganha? Ela tem uma resposta óbvia, né? Todo mundo sabe que é gastando menos do que ganha. Mas para quem não consegue fazer isso, qual que é o problema maior da maioria da população hoje? O brasileiro ele não tem no currículo, não teve ao longo da história no currículo escolar o desenvolvimento ou a proposta de educação financeira. Hoje tem escolas que estão desenvolvendo isso, como também inteligência emocional, mas como é que faz hoje para quem já tem uma mentalidade formada, para quem já tem família, para quem já tá maduro, entre aspas, do ponto de vista cronológico? Qual que é a maior dificuldade, ou qual que é o maior desafio, e o que deve fazer para que a pessoa consiga de fato montar essa grana que vai dar suporte para ela aí por 6 meses, por exemplo? Entendi, legal. Essa pergunta ela é sensacional e a maioria dos brasileiros, sem dúvida, elas se encaixam nessa situação. Isso é fato, né? Acho que o primeiro ponto aqui é você buscar conhecimento. Porque se você nem sabia que existe um negócio chamado reserva de emergência, você não vai nem querer fazer, né? Porque é aquela velha história, a gente nunca sente falta do que não teve. Então, se você nunca teve uma reserva de emergência, se você não vem, às vezes, de uma família que tem a cultura de poupar e ter esses conhecimentos, enfim, aquilo não estava na sua cabeça e você não vai buscar realizar aquilo. É simples assim. Porque, assim, outra coisa, a pessoa, ok, ela não tem condição de fazer uma reserva de emergência, mas ela financia carro, ela tem cartão de crédito que está lá sempre pagando uma fatura alta, ela consegue comprar um iPhone, coisas desse tipo. Não só um iPhone, mas um iPhone da última geração. Então, é uma questão de você, de fato, assim, ter um conhecimento do que você pode ter e, de fato, ter um conhecimento próprio também. Porque, assim, será que eu vou querer ser, para a vida toda, uma pessoa que vive endividada, está vendendo o almoço para tomar um café da manhã, coisa nesse sentido assim? Ou eu vou querer buscar ser diferente, ter uma liberdade, fazer o dinheiro trabalhar para mim? Eu sempre falo assim que o principal objetivo é você chegar na liberdade financeira. Pode chamar de liberdade financeira, independência financeira, tanto faz. Mas o que é a liberdade financeira? Não é nada mais, nada menos do que você acumular um dinheiro suficiente que mensalmente ele pague suas contas. E aí você não precisa mais trabalhar. Porque hoje as pessoas, de fato, elas trabalham naquilo porque amam ou porque elas precisam do salário, né? Então, seria o objetivo final. Você buscar conhecimento, saber que isso existe e traçar um objetivo, uma meta. E eu acho que aí vai começar a mudar a tua cultura. Porque quando você dá esse start na tua cabeça, você vai começar a pensar assim, opa, será que eu preciso, antes de trabalhar, passar na padaria da frente do meu trabalho, enfim, e gastar R$12 por um café da manhã? Não poderia comer em casa? São várias coisas que você começa a olhar, a anotar, a entender, porque você pega R$12, ou R$10, vamos arredondar, por mês são R$200, só em dias úteis, né? Só de cafezinho, né? E é praticamente 20% do salário mínimo, né? Ah, mas eu não gasto R$10 no café da manhã. Beleza, mas você já parou para pensar outras besteiras durante os dias, principalmente de segunda a sexta, que você acaba gastando? Aquele cafezinho, aquele pão de queijo fora de hora, aquelas coisas. Então, eu acho que essas pessoas elas deveriam começar por isso daí, né? Ah, mas eu não vou me dar o luxo de tomar um cafezinho? Pode, não tem nada de errado nisso. Mas entenda que muitas vezes é isso que está te impedindo de dar um segundo passo. São coisas básicas, né? Mas primeiro, por que eu vou dar um segundo passo se eu nem sei qual que é o segundo passo e quais são as recompensas por fazer isso, né? Então, volta aí aquela questão do conhecimento. E um outro ponto simples e que faz muito sentido é o quê? É você buscar entender
a sua fonte de renda hoje e o que você poderia fazer para aumentar a sua fonte de renda. Seja uma profissionalização, seja uma faculdade, uma pós-graduação, um curso na sua área, sei lá, eu sou vendedor, eu vou me especializar em vendas então e vou mostrar para o meu chefe que eu estou sendo melhor e consequentemente vender mais, ganhar mais comissão ou de repente ser promovido, né? Às vezes as pessoas elas estão numa zona de conforto que nem elas percebem. E aí acaba reclamando e achando que a vida é assim mesmo e que é só pagar boleto, receber um salário, chegar com 60 anos, tentar uma aposentadoria, que sabe lá se vai conseguir com todas essas mudanças que está tendo, né? Então, é basicamente isso, você entender a sua realidade, o que você quer buscar e quais são os benefícios por isso, né? Porque a pessoa quer comprar uma roupa nova e essa roupa nova ela te traz benefícios, né? Não é só você ter uma roupa nova, é como que você sair com uma roupa nova, como que as outras pessoas vão ver você. É esse o benefício que no teu consciente tá, né? Eu vou comprar um carro novo. Às vezes você não quer comprar um carro, você acha que você quer, né? Comprar um carro novo porque ele é um carro novo, vai me dar mais segurança. Não, às vezes você quer ter um carro novo para mostrar que você pode ter um carro novo, né? É aquela velha coisa, por causa dos benefícios que isso te proporciona. E também pode ser os benefícios de mais segurança, de mais tecnologia, várias outras coisas. E quando você entende quais são os benefícios de uma reserva de emergência, da reserva da liberdade financeira, da reserva dos sonhos, de conseguir adquirir as coisas sem pagar juros, e, pelo contrário, fazer o banco, fazer os outros pagarem juros para você, você vai começar a prosperar. Precisa, às vezes, aparecer um vendedor na tua frente para te oferecer isso, né? Porque, sei lá, vou dar um exemplo, pensei na cabeça aqui agora. Se eu entro lá na loja do Jackson, converso com ele, enfim, mas eu não conhecia o que é o C4, né? Mas ele começa a me explicar todos os benefícios, eu vou pensar, cara, eu quero esse negócio para mim, eu preciso disso. A mesma coisa nos investimentos. Às vezes a pessoa não sabe qual que é o benefício de ter alcançado uma liberdade financeira, de você chegar com 50 anos, ok? E o dinheiro trabalhar para você. Você não precisar depender do INSS, não precisar depender de previdência privada, de salário de ninguém. Porque o dinheiro gera o suficiente para pagar as suas contas e está tudo certo. Legal. É outra vida, é outro patamar, né, Jackson? E para quem pensa em comprar, entrando na Citroën, comprando com o Jackson, comprando com a equipe do Jackson, comprando no grupo Breitkopf, Ricardo experimentou o C4 Cactus, aí ele viu que o motor é um dos mais econômicos. É uma força, dos mais econômicos, une perfeitamente a performance, a potência a um consumo baixo, né? Então, segurança, conforto. Falando de investimento, falando de poupar, falando de um bolso feliz, de uma carteira que sorri, motor econômico, falamos aí do Cactus, motor THP, 173 cavalos, o motor mais potente do segmento dos SUVs compactos. Falei para o Ricardo, mostrei para o Ricardo, ele experimentou. A 80 por hora, aproveitando o ensejo, 80 por hora no nível do mar, motor 1.6 com 173 cavalos, do SUV mais premiado do país, aí foi eleito o melhor SUV do ano passado, 17, 18 km por litro, até 19 dependendo da força da velocidade do vento. Então assim, para você que está ouvindo aí, eu convido você para conhecer o melhor da tecnologia francesa e experimentar um dos melhores motores do mundo, que foi eleito 8 vezes o melhor motor do mundo pela Engine of the Year Awards por 8 anos consecutivos, que faz quase Legal. 20 por litro, né? Então, taxa zero, né? Você falou, as pessoas elas têm que fugir da perda, né? E uma opção em que elas tenham condição de economizar, tem muita gente que diz o seguinte: Jackson, você vende carro, você fala de finanças, você fala de matemática financeira, você fala de investimento, não no nível do Ricardo, mas a gente conhece um pouco. E como é que você vende carro se você sabe que carro não é sinônimo de investimento? Carro você perde dinheiro, né? Então, isso faz sentido. Investir financeiramente, o carro ele não traz retorno como um investimento financeiro, no mercado financeiro. Mas ele traz segurança, traz conforto, traz comodidade, traz status. E finalizo o meu comentário, aproveitando o ensejo, Ricardo, relembrando aquilo que eu falei na live ontem com o professor Pedro. A China vinha numa decrescente muito grande com relação à venda de carros. É um dos maiores produtores aí, do mundo na indústria automobilística.
Com o Covid, com a crise, os hábitos por completo mudaram. O mercado começou de queda ascendente, começou a subir abruptamente. Porque as pessoas começaram a investir no quê? Na sua própria subsistência, no seu conforto, na sua saúde. Então é incrível como essa crise veio para revolucionar muita coisa, beneficiando alguns mercados, trazendo um malefício para outros. E quem está preparado, né, quem tem conhecimento, quem está buscando conhecimento e falando de conhecimento para cuidar do seu dinheiro vai sair dessa mais forte, vai garantir um futuro promissor com certeza. Ricardo, fica à vontade, obrigado aí. Com certeza. E aí, assim, até puxando um gancho que você falou ali, enfim, quer comprar um carro, alguma coisa nesse sentido, você tem um objetivo, né? Porque eu acredito que ninguém vai comprar um carro simplesmente porque existem exceções, né? Mas passou na frente da loja, alguém falou aqui que tem um negócio bom ali, aí você, troquei de carro. Geralmente você tem um objetivo, você quer trocar de carro, você se programa para aquilo. E nos investimentos não é diferente. Para qualquer coisa que você for fazer na vida, independente, pode pegar qualquer coisa, são objetivos. Você tem objetivos, né? Eu tenho o objetivo de viajar, eu tenho o objetivo de trocar de casa, trocar de carro. Você pode, quando você consegue virar a chave, que você coloca os investimentos na frente e não os empréstimos na frente, você consegue o quê? Transformar esses objetivos em investimentos. E aí sim, você fazendo isso, os seus investimentos vão estar sempre de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos, enfim, e consequentemente não tem crise que vai abalar os seus investimentos. Você pode até ter uma desvalorização no meio do caminho, que é normal, mas, um exemplo, se eu estou poupando, estou guardando dinheiro, o meu objetivo da liberdade financeira, que vai acontecer daqui 15 anos, 20 anos, um exemplo, daqui 5 anos ou 30, né? Não tem problema se o negócio desvaloriza no meio, eu vejo como uma oportunidade e aumento meus aportes. Então, quero trocar de carro, quero comprar um C4. Será que você necessariamente precisa financiar, né? Em termos de investimentos, você pode se organizar para isso e ao invés de pagar lá uma parcela do financiamento, você vai contribuindo mensalmente em algum investimento e quando você tem o valor total, você consegue comprar um carro à vista, né? São várias coisas que você pode fazer com inteligência financeira, em vez de pagar juros, né? E talvez no primeiro momento possa pensar assim, mas eu queria ter um carro logo, né? Anotem uma coisa, pessoal. Antecipar sonhos é uma das coisas mais caras que a gente pode fazer na nossa vida. Isso vale para qualquer coisa. Vou dar uns 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é o seguinte, eu quero antecipar um sonho, eu sou jovem, vou lá e compro o meu primeiro carro, financio tudo. E aí o que acontece? Você mal e mal dá conta de pagar esse carro, às vezes, ninguém te avisa, ou se avisa, você não acredita, que o teu custo, às vezes, ele é o dobro do que a parcela do financiamento, tem PVA, tem outros gastos, né? E você acaba indo atrás da máquina. Quando você faz o processo inverso, que você não antecipa esse sonho, você poupa para ter um objetivo logo, quando você compra o carro, você continua poupando. Então, se no decorrer da vida, você financiando, sei lá, trocaria de carro 5 vezes, você poderia trocar 6, 7, 8 vezes de carro. Ter mais prazeres de ter um carro novo se você investir com segurança, investir com inteligência antes de chegar nos teus sonhos, né? Outro ponto, antecipações. Eu sei que entra numa questão bem pessoal de cada um, normal, não tem nada de errado nisso, mas quantos casais jovens, que hoje não é tão comum, né? Mas vamos dar um exemplo. Um casal de 20 anos resolve casar, os pais não têm condições de bancar a festa de casamento, mas eles querem uma festa de casamento de coisa mais linda, vão lá e financiam 60 mil, 70, 80, 100 mil, sei lá, para você fazer uma festa de casamento dessas 100 mil, fazer assim, ó. Eu ia casar no passado, fazer a festa, né? E fui fazer um orçamento, negócio simples, tentando enxugar tudo. Sei lá, ia dar umas 80 pessoas no máximo, já estava em 60 mil. Nossa. Ou seja, às vezes aí você começa, por querer antecipar aquele sonho, você começa numa dívida, né? Já começa a vida financeira numa dívida pela frente. Enfim, são casos e casos. Mas aí que vem a questão, só voltando, essa questão de você definir os seus objetivos sempre antes dos seus investimentos. Isso é fato e é assim que vocês devem fazer, tá? Uma pergunta aqui, Ricardo.
quem tem reserva de emergência já programou uma quantia para 6 meses, caso seja demitido, ele consegue sobreviver por 6 meses. Onde é que deixa? E tem uma alternativa aqui, é sensato, é legal deixar no Nubank, esse banco digital? O que você diz sobre isso? Legal, boa pergunta, tá? Pode deixar no Nubank, sim. O Nubank rende mais que a poupança, rende mais que o próprio Tesouro Selic, e você tem a garantia do FGC. O que é o FGC? O Fundo Garantidor de Crédito. Se o Nubank vir a quebrar por algum motivo, você tem a garantia que até 250 mil vai estar garantido, você não vai perder. Caso você tenha um saldo acima disso, não sugiro deixar no Nubank, tá? Outra coisa, no Nubank tem 2 tipos de depósito. No Nubank, quando você coloca o dinheiro, você tem uma opção de ativar o RDB, né? Quando você ativa o RDB, o seu dinheiro ele tem a garantia do tal do FGC, do Fundo Garantidor. Caso você não faça isso, o teu dinheiro também continua seguro, só que ele vai ficar investido em títulos públicos federais, o famoso Tesouro Selic. Por quê? Porque o Nubank ele não é um banco, ele é uma plataforma de pagamento. E por lei, tá, as plataformas de pagamento como a Nubank, a PagSeguro, aquela da maquininha da UOL, o PicPay, entre outras, eles são obrigados a deixar o saldo dos clientes em Tesouro Selic, né? Então, eles não podem usar esse dinheiro. Se eles virem a quebrar, eles não teriam, por exemplo, problema com esse dinheiro, porque ele está reservado dentro do Tesouro. Simples assim, tá? Outra coisa aqui que faz sentido ainda falar em relação à reserva de emergência, né? Basicamente, pessoal, não sei se alguém já ouviu falar do conceito dos potes de dinheiro. Parece um conceito assim meio bobo, às vezes eu falo assim meio bobo mesmo, mas os potes de dinheiro é um conceito básico que todo investidor usa, desde o pequeno investidor até o cara que tem 10 milhões de reais investido. Seja usando o termo potes de dinheiro, ou seja, inconscientemente usando essa divisão. E os potes de dinheiro é basicamente 3 potes. Existe um pote no teu planejamento, que é o pote da reserva de emergência, que é aquela parte que você separa, de fato, para uma emergência. Existe um pote que seria o terceiro aqui, né? O pote da liberdade financeira, que é o dinheiro que você vai poupar ao longo dos anos para você atingir a tua liberdade financeira. Quanto mais dinheiro você conseguir colocar para esse objetivo, antes você atinge a liberdade financeira. E um segundo pote aqui seria o pote da reserva dos sonhos e aquisições. Esse da reserva dos sonhos e aquisições é como se você fosse pensar o seguinte: eu quero trocar de celular. Então você pode fazer uma reserva de valor para esse objetivo, para guardar esse dinheiro e trocar de celular à vista. Eu quero trocar de casa, trocar de carro, eu quero fazer uma reforma na minha casa, eu quero fazer uma viagem, enfim, sonhos e aquisições. Você pode separar valores para isso. E por que é importante você separar tudo isso? Porque aí vem uma questão seguinte: dentro do mundo dos investimentos, dos investidores, existem os 3 investidores, o conservador, moderado e agressivo. Só para quem não sabe, enfim, tem aquelas pessoas que são consideradas conservadoras, elas não aceitam correr riscos, não querem perder o seu dinheiro, aceitam uma rentabilidade menor, está tudo certo. Existe o agressivo, que é aquelas pessoas que entendem muito do mercado, buscam maiores retornos, entendem dos riscos, e existe o intermediário. E quando você é um investidor, por exemplo, agressivo, independente do seu perfil, você vai ter que deixar a reserva de emergência em um investimento conservador, porque você prioriza, de novo, a segurança e a liquidez dos seus investimentos. Só que, por outro lado, quando você tem claro qual que é o teu perfil de investidor, e aí, por exemplo, você vai guardar o teu dinheiro da liberdade financeira, você não vai utilizar de jeito nenhum o mesmo investimento que você utiliza para a reserva de emergência, porque o teu objetivo é a longo prazo. Você precisa se proteger da inflação, enfim, você tem outros investimentos e você pode ter uma rentabilidade, muitas vezes, mais do que o dobro comparado a uma reserva de emergência, isso no mesmo perfil de conservador, por exemplo, tá? E a mesma coisa é o moderado ou agressivo. Para cada objetivo, existem investimentos diferentes. Fazendo uma comparação, essas comparações eu penso na hora aqui e vou jogando, tá? Mas fazendo uma comparação ao negócio de carros, é tipo assim: eu quero fazer uma trilha no meu carro. Poxa, você não vai pegar um carro baixo de asfalto.
você vai precisar de um SUV ou um carro maior, uma caminhonete, enfim, um cactus, né, para fazer aquele objetivo. Então, a mesma coisa nos investimentos. Você entender os objetivos, qual que é o teu perfil, né, o que você quer, e aí você faz esses investimentos para ter sempre o melhor retorno possível de acordo com a tua realidade, né? Sim. E uma coisa interessante aqui, pessoas mais novas tendem a ser mais perfil mais agressivo. E no decorrer do tempo de vida, quanto mais idoso uma pessoa idosa, você tende a ser mais conservador, tá? Outro ponto que interfere no perfil do investidor é o quê? Não é nem o conhecimento, é quanto mais o entendimento do mercado financeiro, maior tende a ser, mais agressivo tende a ser o perfil desse investidor. Por exemplo, se você entende o que é uma ação, porque ela oscila, como ela funciona, que é a longo prazo, tudo isso, você tem esse entendimento, o teu perfil naturalmente ele vai ser mais agressivo. Agora, se eu falei para ti fundos imobiliários, eu falei do mercado de ações, das oportunidades, e tudo que eu falei não fez sentido, certamente essa pessoa ela ainda é conservador, no máximo um pouco moderado. Tem algo de errado nisso? Não, não tem nada de errado, né? Bem pelo contrário, é importante você entender de fato o que você é, aonde você se encaixa, e aí você vai aumentando o seu nível de estudos, enfim. E não é um mercado difícil de se entender, mercado de investimentos. Eu diria que, assim, é um mercado que qualquer um pode aprender, né? Desde que a pessoa que te ensine, ela consiga te passar de uma forma simples, didática, fácil, né? E qualquer um pode colocar em prática. A partir do momento que, por exemplo, você começa a entender o mercado de investimentos e ver os benefícios que ele traz para você, nossa, você vai pensar 2 vezes antes de comprar uma cerveja no final de semana, vai fazer um churrasco, não, dá para economizar aqui, esse valor aqui dá mais uma ação da Ambev, né? Em vez de comprar da Ambev, você compra mais uma ação, enfim, tem várias coisas nesse sentido. Né? Tem uma pergunta aqui, Ricardo, qual o percentual da nossa renda para cada pote? Ótima pergunta. Acho que é a pergunta do Alexandre, pelo que eu vi aqui, né? Esse mesmo. Valeu, Alexandre. O ideal é o seguinte, quando você começa seus investimentos, seu objetivo é reserva de emergência primeiro. Quanto mais você conseguir disponibilizar para essa reserva, melhor. Mas no sentido dele, até você encher essa reserva, né? Porque ela tem um limite, que é uma quantidade de vezes a sua despesa mensal, na média é 6 vezes. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma despesa mensal de R$2.000, o ideal é que você tenha uma reserva de 12 mil, 6 vezes, né? Claro que se for autônomo ou funcionário público pode ser maior ou menor. E já o pote da liberdade financeira, não existe um percentual assim, você deve investir 5, 10, 15, mas estatisticamente, se você começar a poupar antes dos 25 anos, 11% dos seus ganhos mensais, ao chegar nos seus 60 anos, você já vai ter, sem esforço nenhum, dinheiro o suficiente para pagar a todas as suas contas e ainda pegar esse montante de dinheiro e perpetuar ele para sempre. Ou seja, porque a gente está considerando apenas ganho real acima da inflação. São termos técnicos, mas basicamente você fazendo isso, pegando 11% do teu salário, caso você tenha menos de 25 anos, mas eu tenho menos de 30, então pega 12, 13% do teu salário. Quanto mais a sua idade, aumenta esse percentual. Ao chegar nos 60 anos, você teria, um exemplo, gerado 3 milhões de reais, né? Não estou fazendo uma conta aqui, mas estou dando um exemplo. Teria gerado 3 milhões de reais, esse dinheiro pagaria todas as suas contas, tá? E por que eu digo que paga as suas contas de certeza? Porque se você tem um salário que você consegue, ao longo da vida, separar 11% dele para um investimento, é porque você conseguiu viver com essa parte que sobrou. E matematicamente, se você pegou esse dinheiro e jogou lá no longo prazo, mesmo investimento conservador, Tesouro IPCA da vida, que é um dos mais simples que tem, ele vai gerar juros o suficiente e vai continuar crescendo. Então, com 60 anos chegou lá. Quando você tiver 90 anos, você vai ter aqueles mesmos 3 milhões, que podem ser passados, por exemplo, para o seu filho, seu herdeiro, e continuar gerando aquela renda mensal e o dinheiro nunca se acaba. Então, é difícil chegar na primeira vez, fazer a primeira vez isso?
mas ele é compensador, com certeza. Esse jogo está muito mais ligado à forma de hábito, aos tipos de hábitos que eu tenho, a quantos cafezinhos eu tomo, se eu anoto esses cafezinhos, do que pura e simplesmente o quanto eu ganho. Né? Não é quanto eu ganho, é quanto eu gasto. Né? Então, para você que está ouvindo aí, em resumo, se você quiser ter uma aposentadoria gerada por você, por sua responsabilidade, sem depender do governo, além, óbvio, de você produzir, de você gerar renda, você precisa saber gastar. Você precisa diminuir o seu padrão de vida até que pelo menos sobre aí em média 11, 12, 13%. Se você quiser aí desfrutar de uma terceira idade, aí uma velhice, uma reta final mais tranquila. Ricardo, tem muita gente perguntando o que é CDB, o que é CDI, o que é Selic, o que é Ibovespa. Cara, como é que você desmistifica tudo isso aí para esse pessoal? Legal. Eu vou entrar nesse assunto agora, um assunto muito simples de entender e vou trazer de novo um exemplo ligado ao setor automobilístico aí, tá? Só fazendo um fechamento do que você acabou de falar, de fato, quem tem uma liberdade financeira não é o quanto que ganha. Não adianta de nada você ganhar muito e gastar muito. É o quanto que você consegue poupar. Tem gente que ganha 10 mil por mês e gasta os 10. Tem gente que ganha 5 e guarda 500 reais por mês. Esse cara de 500 reais é considerado uma mentalidade rica. Volta e meia eu faço alguns posts no meu Instagram lá, que é o post que por algum motivo ele viraliza de uma forma absurda. A última vez que eu fiz o post, ele alcançou mais de 500 mil contas diferentes dentro do Instagram. E a galera comenta, envia um para o outro, enfim, o negócio explode. Mas falando duas coisas, o rico e o pobre. Só que quando eu falo de rico e pobre, a diferença não é para você ser rico tem que ganhar 15 mil por mês. Não, né? Você pode ser uma mentalidade pobre se você ganha, sei lá, 15 mil e gasta 16, gasta 15, gasta tudo, né? E você pode ter uma mentalidade rica, por exemplo, ganhando 5 e guardando R$1.000, fazendo os seus objetivos, né? Então, aí existe uma grande diferença. E só para fechar aqui, uma coisa assim, ao decorrer da vida, quando você começa a ganhar mais renda, tente não elevar o seu padrão de vida no primeiro momento. Porque geralmente a gente, sei lá, um exemplo, 20 anos, 22 anos, eu ganho R$2.000, eu gasto 2.000. Aí eu passo a ganhar 2.500. Aí você vai lá e eleva o seu padrão para 2.500. Se você não passar um freio nisso e não ter o conhecimento que é preciso, não deixar as duas coisas andarem lado a lado, vai chegar um momento que você vai ganhar 10 e vai gastar 10. Quando você menos esperar, por algum motivo ruim, às vezes, que pode vir a acontecer, você perder a sua fonte de renda, você tem grande chance de cair em depressão, de se sentir um fracassado e muitas coisas que a gente já sabe por aí. Porque às vezes você foi levando um padrão de vida, foi levando, aí chegou lá nos 45 anos, 50 anos, a coisa toda muda, a realidade muda, né? Você, sem perceber, você não se atualizou, né? E aí lá na frente deu algum problema. Então, assim, tenha uma reserva, tenha um padrão de vida menor do que o seu ganho. Tendo isso, e assim, sempre pensar fora da caixa, né? Olhar as oportunidades, como é que eu posso aumentar minha fonte de renda, o que eu preciso fazer para me manter atualizado no meu mercado? Será que eu devo aprender uma habilidade nova? Mas eu não quero, sei lá, eu não quero deixar de ser vendedor na minha vida. Beleza, aprende uma habilidade nova como um esporte, 2 esportes. Se em algum momento da sua vida a vida te der uma rasteira, essas habilidades, sem você perceber, elas vão te ajudar. Enfim, era só para fazer um fechamento aí. Então, entrando um pouco assim sobre o que são essas siglas do mercado financeiro, né? Por exemplo, CDI, Selic, inflação, Ibovespa, como é que eu organizo isso na minha cabeça? Uma coisa bem simples, pessoal, é importante vocês entenderem o seguinte: existe inflação em qualquer país, no mundo todo existe inflação. E a inflação, ela é um aumento generalizado dos preços. É a inflação que explica o porquê hoje você não consegue, por exemplo, assim, 10 anos atrás, você ia na padaria com R$5 e comprava uma sacolada de pães. Hoje, com os mesmos R$5, você não consegue comprar a mesma quantidade de pães. Por quê?
porque o preço do pão subiu. Já o valor do teu dinheiro, da nota de R$5, ela não subiu. Isso é inflação, quando os preços sobem e o teu dinheiro deixa de subir. Por que o carro novo, o carro popular, 0 quilômetro, ele já subiu tanto? Uma vez era 20 mil, hoje é mais de 50 mil reais. É inflação. O preço de todos os componentes que são utilizados para fabricar um carro subiu, e o teu dinheiro, se você não soube valorizar ele também, sei lá, há 10 anos deixou debaixo do colchão, né? Aquele 10 mil, 20 mil reais que comprava um carro popular novo, hoje você não compra. Pô, Ricardo, mas então inflação é um negócio ruim. Não, pessoal, para que um país tenha crescimento, precisa de inflação. Então, só que inflação demais é ruim, inflação de menos também é ruim. O governo ele precisa controlar um nível de inflação, um nível saudável, para que o país tenha um crescimento saudável. Não tenha um crescimento tipo os famosos voos de galinha, né? Que já sobe rápido e também cai e não consegue se manter no ar. Então, para que o governo faça esse controle da inflação, ele usa alguns mecanismos, dentre eles o principal, que é o quê? A taxa Selic, a taxa básica de juros. Se a inflação está muito alta, ele aumenta a taxa Selic para tirar dinheiro da economia e voltar o nível de preços, a inflação. Se a inflação está muito baixa, o governo tem que jogar a taxa de juros lá embaixo para reestimular o consumo. O que nós estamos vivendo hoje no atual momento econômico? Uma redução brusca da taxa Selic para que você reestimule o consumo no país. Por que as pessoas não estão consumindo hoje? Principalmente porque elas têm medo e o custo do dinheiro ele estava muito caro. Então, quando a gente fala consumir, o primeiro da conta vem o empresário. Será que o empresário, a uma taxa de 10% de juros ao ano, ele teria coragem de pegar um grande empréstimo para colocar mais lojas da Citroën ao redor do estado para gerar mais empregos? Talvez não. Mas com uma taxa de juros baixa, isso estimula o empresário a pegar dinheiro do mercado, né? Ele pega esse dinheiro, investe na estrutura econômica do país, por exemplo, com novas lojas de carro, naturalmente ele gera novos empregos. E emprego é o quê? Emprego é renda. Emprego significa renda. A renda significa o quê? Consumo, porque quando você tem salário, você gasta. E consumo gera crescimento econômico. E aí, por sua vez, quanto mais consumo, a inflação volta a subir. Então, nesse momento histórico, né, eu diria histórico porque a taxa de juros nunca teve tão baixa no país, a gente tem o quê? Uma taxa de juros baixa para reestimular a inflação. Mas aonde que eu quero que entre uma questão aqui para trazer esse exemplo para os seus investimentos? Então, vocês entenderam que existe a inflação, nível geral de preços, e existe uma taxa de juros utilizada para controlar isso, né, entre outras funções, para controlar isso, que é a famosa taxa Selic. A taxa Selic, por sua vez, ela é utilizada como referência para os investimentos financeiros. Por exemplo, eu invisto na taxa Selic? Não, ela é uma referência. É tipo a tabela FIP. Você não compra a tabela FIP, né? Você não compra a FIP. Mas quando você tem um carro que você vai comprar ou vender, você vai olhar na tabela FIP quanto que esse carro está valendo e você vai ver se está fazendo um bom negócio ou não. Se eu chegar para alguém aqui e dizer, eu tenho um carro e vou vender por 50 mil, beleza, isso é bom ou ruim comprar por 50 mil? Depende da tabela FIP, né? Nos investimentos, principalmente os conservadores, você vai olhar o quanto que você está tendo de rentabilidade e quanto que está a taxa Selic. Eu estou ganhando acima ou abaixo da taxa Selic? Aí você vai saber se você está fazendo um bom investimento ou não. Basicamente isso, tá? Através da taxa Selic, nós temos outras taxas, como a taxa CDI. Ninguém também investe no CDI. Eu comprei o CDI, eu fiz um investimento de CDI. Não. Você fez um investimento que tem como base, como referência, a rentabilidade do CDI. A taxa Selic e a CDI vão ser muito próximas. Você pode entender como se aquelas taxas fossem a tabela FIP do mundo dos investimentos. Eu tenho um investimento aí, estou ganhando o CDI e a Selic, ótimo. Estou ganhando acima, melhor ainda. Estou ganhando abaixo, você precisa reavaliar os seus investimentos. Exemplo disso é a poupança. A poupança rende 70% da taxa Selic. Né? Outros investimentos
previdência privada em grandes bancos, entre outros, nesse sentido, rendem muitas vezes abaixo do CDI, o que não é um bom negócio. Então, você precisa estudar, precisa entender o mercado para começar a tirar os investimentos ali e fazer um negócio diferente. Ricardo, repete aí para nós. Toma um golinho d'água. Repete para nós quanto por cento do CDI a poupança vende? Eu fiz uma pergunta ali em cima, perguntando para o pessoal, pedindo para dar um joinha. Quem é que investe, entre aspas, dinheiro na poupança? Antes de você responder, a gente está 2 minutos para finalizar essa primeira etapa da live. O Ricardo também está encaminhando para a conclusão do assunto. E eu tenho perguntas quentes aqui, eu quero que vocês preparem as perguntas. Tem algumas lá em cima que a gente não respondeu ainda. Voltamos, estamos online novamente. Então vou repetir a pergunta. Voltou, né? O pessoal está entrando novamente aqui. Pequena pausa aí para um mother break. Deixa eu retomar os espectadores de antes. Todo mundo entrando, retomando. Vamos lá, vou repetir a pergunta então, Ricardo. Quem tem dinheiro na poupança? O que essa pessoa está ganhando ou perdendo e o que ela deve fazer? Quem tem dinheiro na poupança, o que está acontecendo com o dinheiro dessa pessoa e o que ela deve fazer? Boa. Essa pergunta aí, eu diria que é uma das melhores perguntas e que mais atinge a população, principalmente em relação aos investimentos aí, tá? Hoje, quem tem dinheiro na poupança está ganhando 70% da taxa Selic. E ganhar 70% da taxa Selic é a mesma coisa que você, por exemplo, vender um carro a 70% da FIP. Eu te pergunto, é bom vender o teu carro por 70% da FIP ou não? Sendo que você poderia ganhar 100% da FIP no vizinho, no cara do lado, com o mesmo risco. Ou seja, né, ele vai te pagar da mesma forma. Então essa que é a questão. E quem tem dinheiro na poupança, então vou dar um exemplo. Eu preciso tirar da poupança e vou colocar em outro investimento. Só que se você não sabe colocar em outro investimento, dá um passo para trás e busca o básico do básico de conhecimento. Por quê? Porque, infelizmente, existem muitos investimentos que rendem menos ainda do que a poupança. Tem vários fundos de investimento, aqueles fundos que são de resgate automático, de grandes bancos, Banco do Brasil, esses bancos grandes que você vê agências por aí, não é nem falar mal do banco, nem longe disso, mas lá existem investimentos que te rendem 10%, 15% da taxa Selic, e olhe lá. Nossa. Ou seja, muitas vezes você pensa em tirar o teu dinheiro da poupança para fazer um negócio melhor, e você vai lá e faz um negócio pior ainda. Então, você tem que ter a ciência que você está no mau negócio, e por outro lado, você também tem que entender que tem formas de você ganhar melhores rentabilidades, sem dúvidas. Né? E que opções seriam essas, Ricardo? Você pode começar aí por Tesouro Selic ou opções em CDB de liquidez diária, em que você tenha pelo menos 99% do CDI. Onde você encontra isso? Conversando direto com o gerente em grandes bancos, você tem essas opções à sua disposição, ou investindo através de corretoras, tá? Porque você pode investir em bancos ou corretoras. Para quem não entende, o que acontece? O banco, ele tem como trabalho, como objetivo, fazer tudo com o seu dinheiro. Ou seja, empréstimos, investimentos, seguro, cartão, conta corrente, várias coisas. Uma corretora faz o quê? Somente investimentos. Eles são especialistas em investimento. Então, naturalmente, uma corretora, ela vai conseguir te dar melhores opções em relação ao mercado para você ter na sua carteira. E aí você encontra esses famosos CDBs pagando umas taxas de pelo menos 99%, 100%, 120%, 130% do CDI, tá? Só trazendo um adendo aqui, o que significa a sigla CDB, né? CDB é um tipo de investimento em que você empresta o seu dinheiro para um banco a troco de uma rentabilidade. Essa rentabilidade pode ser fixa, pode ser variável, pode ser mista, enfim, são os tipos diferentes que existem no mercado, tá? E falando aí um pouco desses termos de investimentos, muitas vezes fica difícil, né? Poxa, tanta sigla, tanta coisa e eu não consigo me organizar para entender de fato o que é melhor ou o que não é melhor. Entendam uma simples coisa, existem apenas 2 tipos de investimentos financeiros, né? Até porque alguém jogou uma pergunta aí anteriormente. Investimentos não é só investimentos financeiros. Eu concordo.
Você pode investir, sei lá, comprei um posto de gasolina. Isso é um investimento também, né? Porque você vai gerar dinheiro dali. No meu caso, por exemplo, tenho plantação de eucalipto e um pouco de gado em cima lá. Também não deixa de ser um investimento. Mas volta àquela história, sempre faça algo, né? Invista em algo que você conheça bem. E entrando para investimentos financeiros, só existem 2 tipos de investimentos. Gravem essa, pessoal. Muito simples. Só existem 2 tipos. Renda fixa e renda variável. Renda fixa é quando você empresta o seu dinheiro para alguém. Você pode emprestar o seu dinheiro para o governo, para bancos ou para empresas. Bom, renda variável é quando você se torna sócio de alguém ou de alguma coisa. Você pode se tornar sócio de alguém, por exemplo, uma empresa, comprando ações da Petrobras, e você vira sócio da Petrobras, ou de alguma coisa nos fundos imobiliários, quando você se torna sócio cotista de um fundo. Um fundo imobiliário, ele é dono, por exemplo, de um shopping, né? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que existisse um fundo imobiliário que é dono de todas as lojas da Citroën, certo? Isso pode ser um fundo imobiliário. E quem é cotista desse fundo, o percentual que ele é cotista é como se ele fosse um percentual dono daquelas garagens, aquelas lojas de concessionário de veículos. E como que o fundo ganha dinheiro daí, no caso, né? Ele aluga essas lojas para a Citroën paga um aluguel, o aluguel vai direto para o fundo e é repassado para o cotista. Isso é o fundo imobiliário. Existem vários fundos imobiliários no mercado hoje, como fundos de shoppings, fundos de hospitais, fundos de universidades, enfim. Então, isso é renda variável, isso aqui é a renda fixa. E dentro da renda fixa, como eu falei, você pode emprestar dinheiro ou para um banco, né, através dos famosos CDBs, RDB, LCI, LCA, que são aquelas siglas. Cada sigla é um tipo de empréstimo. E cada empréstimo desse, você vai combinar ali com o banco qual é a rentabilidade que você espera ter por isso. Você também pode emprestar dinheiro para o governo através do Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, ou ainda para empresas, né, através das debêntures, CRA ou CRI. Como assim para as empresas? Você pode emprestar dinheiro, por exemplo, para Vale do Rio Doce, para Petrobras, para a Klabin, que é uma empresa aqui de Santa Catarina, né? Então, presente aqui em Santa Catarina, você pode emprestar dinheiro para eles a troco de uma rentabilidade. E o que define a diferença das rentabilidades dentro da renda fixa? O risco. Quanto maior o risco, maior tende a ser a taxa que você recebe. Quanto menor o risco, menor a taxa que você recebe. Simples assim. E na parte das ações, da renda variável, né? É o que eu falei, você pode comprar ações de empresas ou cotas, enfim, dos fundos imobiliários. E uma coisa que é importante estar claro para as pessoas é que muita gente pensa que vou investir em ações porque todo mundo está falando, mas, de fato, o que é investir numa ação? O que significa você comprar uma ação de uma empresa? Você tem que entender que quando você compra uma ação ou mais ações, você se torna sócio daquela empresa, né? Imagina que a concessionária de Balneário Camboriú, ali da Citroën, enfim, do Jackson, fosse uma empresa listada na bolsa que emite ações, sei lá, 1000 ações. Quando você compra uma dessas ações, qual que vai ser, por que você vai ganhar ou por que você vai perder? Se a ação, por exemplo, dessa concessionária, a concessionária vender mais, gerar mais lucro, continuar crescendo no mercado, o valor dessa ação vai subir. Assim é como você comprar uma ação da Petrobras, da Azul Linhas Aéreas, enfim, de várias empresas listadas na bolsa. Mesma coisa. Agora, por outro lado, se a concessionária vender menos, ter menos lucro, essas coisas assim, ter escândalos, né? Isso faz com que o preço da ação, a cotação caia. Então, entenda que ao investir numa ação, você não vai receber uma taxa de juros, você não vai ter uma garantia de rentabilidade, não existe. Basicamente, você vai ganhar se essa ação valorizar ou desvalorizar, e ainda você pode ganhar com os dividendos da empresa. Se a empresa gera muito lucro e ela não tem para onde investir esses lucros, ela faz o quê? Distribui para os donos. Quem é os donos? Os acionistas. Então, isso é investir em ações, né? Esse é o exemplo que eu posso utilizar. Legal. Ricardo, tem 2 perguntas aqui que dizem o seguinte.
Por que eu não devo, então, investir em bancos, já que eles podem pegar o meu dinheiro e investir em corretoras e me pagar menos do que a poupança, né? Ou melhor, como é que eu faço para tirar o dinheiro do banco e investir em corretora? O que você diz? É a tua praia, porque você é diretor de um escritório que representa a maior do país. E caso já tenha conseguido uma reserva ou um valor, um montante de segurança, uma reserva, e queira um investimento para daqui 10 anos, qual que é o investimento que você recomenda? Legal. Bom, primeira parte da primeira pergunta no caso aí, né? Se eu posso investir em corretoras, por que eu vou investir em bancos? Essa é a pergunta que, na verdade, eu devolvo para a pessoa, né? Sabendo que você pode investir numa corretora, por que você insistiria em deixar o dinheiro no banco? Mas beleza, entendi que eu preciso mudar. Como que eu faço? Você abre uma conta em uma corretora. Né? Como é que eu abro uma conta? Você vai baixar o aplicativo dessa corretora, exemplo, XP Investimentos, Isinvest, Clear, Rico, são várias corretoras que existem no mercado hoje. O procedimento de abertura de conta é tudo o mesmo, né? Você baixa o aplicativo, preenche o seu cadastro, os seus dados, tudo certinho, e você vai ter uma conta. Essa conta, ela é sua, no seu nome, no seu CPF, igual a conta de um banco. A diferença é que você só pode utilizar ela para investimentos. Você não pode utilizar a conta de uma corretora para pagar boleto, para transferir dinheiro, essas coisas assim. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar o teu dinheiro que está no banco e fazer uma TED, né, uma transferência para a corretora, e lá você vai fazer os seus investimentos. Lá você vai encontrar esses CDBs com taxas melhores, você vai encontrar, entre outros investimentos também, com taxas melhores comparados ao banco. Outro ponto importante aqui, frisar, é o seguinte: na maioria das vezes, o banco ele só vai te oferecer os investimentos do próprio banco. Já na corretora, ela vai te oferecer os investimentos que estão disponíveis no mercado. Então, ao você ter uma conta, por exemplo, uma corretora, você pode contratar o CDB do banco original, do banco Fiat, do banco Volkswagen, enfim, esses bancos, eles também captam dinheiro através das corretoras. Você pode emprestar dinheiro no banco BMG, enfim. Já no banco, lá não, lá só você, eu tenho conta no Bradesco. Vai ter o quê? CDB do Bradesco. Só as opções do Bradesco, né? Então, é tipo um shopping financeiro ao você entrar numa corretora. Você tem todas essas opções também. E se tratando ali da outra pergunta, já tenho uma reserva de emergência, quero fazer um investimento pensando em 10 anos, né? Ótima pergunta. Se você ainda não conhece o mercado financeiro, o ideal é que você diversifique de uma forma inteligente. Como assim? Vou chegar lá. Se você é uma pessoa conservadora, o melhor investimento para você fazer, pensando nesses 10 anos, é de aproximadamente 80% do valor do Tesouro IPCA, de prazo de 10 anos, e 20% dessa parte aí você colocaria em fundos imobiliários, alguma coisa para buscar um rendimento maior. Né? Quais fundos imobiliários? Começa por um fundo de fundos, que é um fundo que faz um mix de vários outros. Exemplo, é o fundo BCFF11, que você compra através de qualquer corretora. Eu sou perfil moderado, pensando nesses 10 anos, né? Então, você pode fazer uma carteira mais equilibrada entre renda variável e renda fixa. Na renda fixa, por ser um perfil moderado, você pode buscar opções de debêntures, que são isentas de imposto de renda. A debênture IPCA é a mesma coisa que o Tesouro IPCA, tá? Só que a diferença é que existem opções que não pagam imposto de renda. Então, às vezes, a taxa é a mesma, até um pouco melhor, só que você não pagar o imposto de renda de 10 anos, lá na frente a diferença vai ser bem grande. E a outra metade você diversifica pensando em fundos imobiliários e ações. Ricardo, eu não sei qual ação comprar. Compra o índice da Bolsa. Existe um índice chamado BOVA11, BOVA11. Esse índice, nada mais, nada menos, ele representa 80% de todos os negócios que acontecem na Bolsa diariamente. Então, você compra um único índice, esse índice é representado hoje por 73 ações, né? Que essas 73 ações juntas, elas representam 80% da Bolsa. E você não se preocupa se aquela ação subiu, se aquela ação caiu. Você compra um índice, você tem a média, você já está diversificando o teu risco, mitigando, né? Reduzindo esses seus riscos. E pensando no fundo imobiliário, mesma coisa.
Quero começar, compra um fundo de fundo. Feito isso, começa a estudar, entender um pouco mais sobre tanto os fundos imobiliários quanto as ações para você dar um segundo passo. E aí, por último, se você é um perfil agressivo, né, você segue a mesma estratégia, mas você só aumenta a participação de renda variável nessa carteira. Simples assim. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui, Ricardo. Investir em cotas é interessante? Essa pergunta é um pouco supérflua, porque que tipo de cotas, por exemplo? São cotas de fundos imobiliários, cotas de empresa, cotas de, sei lá, pirâmide financeira, né? Então, se eu dizer bom ou ruim, depende, porque pode ser um problema no meio, mas pode ser uma coisa boa, né? É importante entender isso. Sim, depende do perfil do camarada, né? Exatamente, exatamente. Não sei se tem mais alguma pergunta bacana aí pra gente falar. Pediram aqui qual é a melhor corretora. Você é suspeito para responder, né? Mas quais são os critérios aí que norteiam a escolha da corretora? Essa é uma pergunta muito boa e muito importante para qualquer investidor, tá? A melhor corretora sempre vai ser aquela que vai mais atender aos seus objetivos. Como assim? Eu quero uma corretora só para comprar ações. Beleza, Clear. Clear Corretora é uma opção. Por quê? Porque a Clear não tem taxa para você comprar ações. Quando você só quer comprar ações, né? E você faz através da XP, da Rico, da Easy, enfim, você vai ter uma taxa. E muitas vezes essa taxa pode acabar inviabilizando o teu negócio. Para quem não sabe, só uma observação, a Clear Corretora e a Rico Corretora, elas pertencem ao Grupo XP Investimentos. E o Grupo XP Investimentos, por sua vez, 49% dele é do Banco Itaú. E o Banco Itaú, por sua vez, é de uma ação chamada Itaúsa Holding, tá? Que é uma das principais ações mais favoritas do mercado em termos de dividendos. Eu tenho bastante gente falando sobre dividendos. Só um fato de observação. É uma ação que paga próximo de